Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje no canal Emoções eu vou falar sobre crenças centrais, né? Um assunto de extrema importância e que precisa ser abordado para grande parte dos pacientes que me acompanham no canal, para que possam tirar suas dúvidas e no momento que necessitarem olharem o vídeo e conseguirem lembrar por que a dificuldade em lidar com os próprios pensamentos e as próprias emoções. Então, para o telespectador que está me assistindo, eu vou informar basicamente, tentando colocar de uma maneira mais simples, o que são as crenças centrais, ok? Então, as crenças centrais, na verdade, são todas as nossas verdades absolutas, né? É todo o apanhado de informações que temos, que tem origem na infância, né? De nossas experiências, de nossas vivências, né? E esse confronto dessas informações, esses traços que vão sendo adquiridos ao longo do tempo, né? Eles acabam não sendo bem articulados, ou seja, acabam não sendo bem organizados. Então essas informações, como ficam bem rígidas e ficam bem, de certo modo, bem relacionadas dentro de um processo inflexível, de uma má articulação, o paciente tem como a verdade dele absoluta. E essas verdades ele vai tentando ao longo do tempo implantar na vida, nos relacionamentos interpessoais que ele tem no seu próprio ambiente. E a maneira como ele percebe, entende, interpreta as situações da vida, do mundo em si. Como essas crenças são projetadas no mundo, são projetadas no ambiente, e o paciente não consegue ter um outro olhar senão essas crenças, essas mesmas informações, esses mesmos processos atrapalham diretamente o próprio pensamento. Ora, se eu tenho verdades absolutas sobre mim mesmo, sobre o mundo, e eles não são articulados, eu automaticamente terei pensamentos, né? E esses pensamentos vão influenciar também diretamente o processo das emoções. Perceba, se tu tem uma verdade e acredita que aquilo ali fielmente é certo, tu vai ter pensamento baseado nisso. E isso vai modificar o teu processo de sentir, né? Os teus sentimentos, as tuas emoções. Que isso também influencia os teus comportamentos futuros ou imediatos ali, né? Com esse apanhado de pensamento que está ali dentro de um padrão inflexível e emoções no mesmo cunho, tu terá reações fisiológicas. Quais são as reações fisiológicas que a pessoa tem mediante a pensar negativo? Grande parte dos pensamentos que são automáticos, que eles podem ser tanto positivos ou negativos, mas a grande parte, dentro de uma visão distorcida ou disfuncional, esses pensamentos são chamados negativos, se tornam negativos. Se tornando negativos, as emoções provavelmente estarão também negativas. E quando as emoções estão negativas, meu amigo e minha amiga, as reações fisiológicas desse indivíduo também serão negativas. Ou seja, o corpo desse indivíduo vai perder energia, ele vai ficar cansado, ele vai ficar desanimado, ele vai perder o apetite, ele vai ter reações físicas, dores musculares, ele vai ter problemas intestinais, né? Ele vai ter dificuldade em sentir prazer, ele vai ter uma diminuição das atividades do dia a dia, ele vai ter um cansaço tanto mental como um cansaço físico por esforços mínimos. Se a gente for avaliar e colocar dentro do parâmetro da CID-10, que é o manual que nós utilizamos para fazer o diagnóstico de problemas mentais, esses critérios vão apontar para uma depressão, né? Faltando classificar aí só a duração desses sintomas e a própria intensidade, ok? Mas se for
interpretado de outra maneira, o paciente também pode sentir agitação, tensão, inquietação, dificuldade para relaxar, o sono perturbado, não é? Que também nós chamamos de alteração da ansiedade, dependendo também da intensidade, da duração também se torna um transtorno. E aí, ao longo do tempo, isso pode trazer muitos prejuízos nas funções laborativas desse indivíduo. Então é muito importante para o amigo de casa, o paciente também que me acompanha, ele aprender a identificar o que pensa. A partir do momento que o indivíduo identifica os pensamentos, avalia esses pensamentos e tenta modificar esse pensamento, ele vai conseguir corrigir algum desses pensamentos automáticos que são bem rígidos e inflexíveis. Não custa nada tentar. Pergunte a si mesmo o que está passando pela sua cabeça para entender que pensamentos são esses que estão andando por aí. Tente avaliar da maneira mais coerente possível, da maneira mais paciente possível, se esses pensamentos eles têm uma validade, se são reais, se são 100% corretos, se não existe uma outra maneira para resolver aquele mesmo problema. É importante fazer isso. E se você perceber que existe 3, 4, 5 maneiras que podem ser utilizadas, tente utilizar uma dessas. Existe mais de 1 milhão de maneiras de resolver um problema. Utilize alguma dessas. Seja um pouquinho mais flexível consigo mesmo, com os outros. Aceite a opinião do outro. Escute o outro. Pode ser que a ideia do outro seja melhor. É assim. Com dicas simples de identificar o pensamento, avaliar o pensamento e modificar, que nós já basicamente temos esse processo básico do processo mental já instalado em si mesmo. Em alguns momentos da vida, isso falha decorrente aos nossos processos, nossas travas, nosso estresse do dia a dia, aos eventos que acontecem, e muitas vezes isso acontece uma falha. A gente, por um momento, pelo processo até mesmo do atordoamento que essa nossa vida traz, deixa o indivíduo, às vezes, com uma certa dificuldade de conseguir compreender, de elaborar a tempo e de avaliar a tempo certos pensamentos automáticos. Mas eu te garanto, se tu continuar tentando, irás conseguir. Um forte abraço e até a próxima.